Vamos estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação, para que você possa receber todos os novos estudos elaborados no canal do YouTube. Muito obrigado. Hoje, o capítulo 28, Pedi e obtereis, é o capítulo geral. No subtítulo que nós vamos utilizar para o dia de hoje, a prece atrai os bons espíritos, no item 11. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou, e assim também pode desviar de si aos males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, sente a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimentos. Tem o direito de queixar-se se não conseguir a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Então veja que o orientador espiritual revela nesse momento que o homem atrai o concurso dos bons espíritos pela prece, que vem sustentar as boas resoluções. Por isso, para que possa iluminar a alma, a mente, melhorar o destino, importante que consiga atrair boas vibrações. E para isso, necessitamos manter o nosso espírito, o nosso interior, mais aperfeiçoado, mais enobrecido, com boas qualidades. Portanto, o mundo espiritual, os bons espíritos, inspiram sempre boas ideias, boas resoluções, para que possamos continuar na nossa caminhada dentro de um destino bom, sem muitos obstáculos e que nos permita evoluir em todos os momentos. Daí, a prece habitual nos permite aprimorar a nossa alma, purificar o conteúdo malévolo ou maléfico que construímos no passado. Gradativamente, vamos melhorando as nossas qualidades interiores e, com isso, contarmos com as boas vibrações, os bons fluidos dos bons espíritos. Nos dias atuais, na atualidade, a humanidade conta com mais de 7 bilhões de seres humanos, de habitantes da Terra. Aproximadamente 8 bilhões estão na Terra. E no mundo espiritual, constam mais de 30 bilhões de espíritos ainda estagiando de uma maneira a aperfeiçoar também as suas qualidades espirituais. Uma grande parte estão sediados nas zonas purgatoriais inferiores, de maneira que continuamente eles enviam vibrações não muito boas para os encarnados, repercutindo na mente de todas as pessoas vivas, dos 8 bilhões aqui da Terra. Por isso que a cada dia, mais e mais pessoas são acometidas de repentes de suicídio, de cólera, de pensamentos malévolos. Muitos estão entrando no caminho das drogas, fomentam-se os vícios de todas as espécies, as más qualidades político-governamentais. Tudo isso acaba sofrendo influência dos maus espíritos do mundo espiritual, que são uma grande parte
sediados nas zonas purgatoriais inferiores. E eles interferem na vida da maioria dos habitantes da Terra. Naturalmente, cada habitante, consciente ou não, detém qualidades mediúnicas, de maneira que muitos, sem que tenham essa consciência, estão revelando o pensamento e as atitudes dos maus espíritos, ou espíritos ignorantes que atuam fortemente na mente dos encarnados, ou seja, dos habitantes. Por isso, a prece, diz aqui, atrai o concurso dos bons espíritos, que vêm sustentar as boas resoluções e inspirar bons pensamentos. Então, cada vez mais, o ser humano necessita de bons pensamentos. E, se tiver o amparo, os reflexos dos bons espíritos, naturalmente, o homem pode também manifestar melhor propensão de pensar, falar e agir de forma correta e de forma positiva. Portanto, para que os espíritos sediados no mundo espiritual possam também melhorar as suas qualidades, requer que os habitantes atuais, ou seja, os quase 8 bilhões de habitantes da Terra, também melhorem suas qualidades de forma que seus pensamentos benévolos, de luz, de harmonia, possam repercutir também nas áreas do mundo espiritual, influenciando aqueles espíritos tão necessitados de amparo e auxílio. Então, a prece que habitualmente realizamos, bem como as práticas do Evangelho no Lar, de forma semanal, muito contribuem para a melhoria do nosso lar, do nosso próprio ambiente, e também contribui para a melhoria, de alguma forma, dos espíritos que, de alguma maneira, mantêm vínculo ou estão aparentemente ligados às nossas atmosferas. Então, aquele que faz a prece adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto quando dele se afastou. Por isso, a prece é uma coisa importante. Todos os dias podemos fazer a prece pela melhoria das nossas próprias qualidades, para sustentar elevada disposição, coragem, melhorar os nossos conceitos a respeito do Evangelho do Senhor Jesus e também ter boa disposição de viver a harmonia, mesmo que as circunstâncias se revelem difíceis. Não é? Então, um homem, por exemplo, sente a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arraste até o fim dos seus dias uma vida de sofrimentos. Isso pode acontecer. Por exemplo, os viciados em fumo fumam durante muitos anos e o corpo orgânico afetado pela nicotina e pelos seus efeitos necessita de longo período de tempo na sua recuperação. Às vezes, acaba-se a vida orgânica do corpo e não se consegue recuperar plenamente as qualidades do corpo orgânico original. De maneira que vai para o mundo espiritual, permanece estagiando nas esferas astrais, aproximadamente 50, 60, 70 anos ou mais, dependendo da qualidade do espírito, depois retorna aqui na Terra e tem a continuidade do ponto onde ele encerrou, ou seja, continuará treinando para purificar as células corporais anteriormente afetadas pela nicotina. Então veja que quando o ser humano adoece em função dos seus excessos,
ele não pode reclamar, porque não vem a cura. Ele demora 30, 40 anos para revelar uma doença. Depois ele quer se curar em um dia, uma semana, não é? Então veja que é uma situação difícil. Tem o direito de queixar-se se não consegue a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Veja que nós já estudamos anteriormente que a caridade, o bem que se faz ao proveito de outros, para a felicidade de outros, nos permite purificar a nossa alma, fortalecer as nossas células, melhorar as qualidades cerebrais dos nossos neurônios, de forma que todas essas coisas nos possibilitam fortalecer o corpo. Então, até mesmo as doenças que criamos ao longo dos tempos podem ser reduzidas ou eliminadas, desde que tenhamos muita boa vontade de trabalhar para o bem dos semelhantes, não é? Então, trabalhando para o bem dos semelhantes, não só purificamos a nossa mente, a nossa alma, como também purificamos o nosso corpo orgânico, fortalecendo, fazendo com que as células corporais sejam fortalecidas com boas vibrações. Então veja que a caridade proporciona a salvação do espírito, da alma, melhora as qualidades de Deus no coração e também fortalece as células corporais, solidificando um corpo orgânico bastante saudável. Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar, e as outras a das atribuições que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos. Veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. Aqui diz que as doenças ocorrem, às vezes, como diz aqui, que o homem não pode evitar. E outra, a das atribuições que ele mesmo provocou na incúria pelos seus excessos. Não é? Evidente que a maior parte do karma existente na alma humana é produzida pela própria vontade do homem. Não é uma coisa imposta, determinada por uma força externa ou uma força superior. É o próprio homem que cria para si um karma que pode ser positivo ou negativo. Sendo positivo, vai revelar posteriormente bons acontecimentos, alegres, felizes, enquanto que os karmas negativos necessitam de renovação. Mas antes da renovação, ele tem o poder de manifestar o sofrimento, que na verdade é uma forma de purificação da alma, ou seja, do despertar espiritual para as qualidades de Deus. Porque se mantiver o coração amargurado, aflito, desanimado, em função do karma negativo que se manifesta, então ele vai criando para si mais sintomas prejudiciais que terão que ressarcir e renovar-se posteriormente. Portanto, no momento da manifestação de qualquer coisa negativa, que às vezes pode causar sofrimento, é preciso receber com humildade, com resignação, e diz aqui, através da prece, elaborar a força para resistir às tentações e usar a sabedoria para decidir melhor sobre tudo que tiver que tomar. Daí, a prece ajuda a melhorar as qualidades de Deus, eliminando notadamente
o karma negativo. Porque aqui diz, não é, que muitas das misérias humanas resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que se observássemos rigorosamente, seriamente, seríamos perfeitamente felizes. Então veja que tem dois fatores de sofrimento na vida humana. Diz que o homem não pode evitar. Na verdade, a nossa existência aqui na Terra está para que a alma humana se purifique, se aperfeiçoe, melhore as suas qualidades, notadamente com os conhecimentos, com as experiências proporcionadas pelas lições da vida. Então, as coisas que o homem não pode evitar, provável que são ministradas pelo mundo espiritual em função da nossa necessidade de aprimoramento. Entretanto, a das atribuições que nós mesmos provocamos devido à incúria dos excessos, nessa parte constitui a maioria dos pesos que o homem carrega em função dos excessos que acaba praticando. Bebida, drogas, excesso de prazeres e conforto. Portanto, o homem é o autor da maioria das suas aflições e que pode poupar-se através das preces usadas com sabedoria e prudência. Portanto, diz ainda também que muitas das misérias humanas resultam das nossas infrações das leis de Deus, e que se observássemos rigorosamente seríamos perfeitamente felizes. Não é? Veja só, a miséria humana, a pobreza, a doença, as pandemias, o sofrimento, as dificuldades de todas as espécies, tudo decorre em função da falta de proximidade do homem para com Deus, e também pela falta do homem seguir de acordo com a vontade de Deus. Hoje eu estava perguntando para Deus, Deus, fala tanto da vontade de Deus, qual é a boa vontade de Deus que nós devemos seguir? Não é? Devemos fazer essa reflexão e seguir a nossa intuição. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Então veja, se tivéssemos o bom senso, né, de verificar nas nossas atitudes, nas nossas decisões, qual é a que segue a vontade de Deus e de que maneira poderíamos realizar a vontade de Deus. Por certo, não iríamos ultrapassar os limites do necessário. Teríamos sempre o bom senso na condução dos nossos pensamentos e nas nossas decisões. Com isso, não iríamos manifestar na nossa vida o sofrimento, o tormento, a aflição, a desarmonia, porque estaríamos sempre procurando saber intuitivamente qual é a vontade de Deus e receber a boa orientação para que possamos seguir a vida sempre na harmonia, criando um bom destino para si e para todos. Quero agradecer imensamente sua atenção. Agora vamos entrar na parte das orações. Peço a você que serene sua mente, eleve seu pensamento a Jesus e vamos rogar que nos instrua em todas as nossas necessidades e que possamos ter sempre uma vida
feliz. Senhor, neste momento da oração, elevamos o nosso pensamento a Jesus e rogamos infinito amparo e orientação nas nossas condutas, nas nossas decisões, palavras e pensamentos, para que, vivendo de acordo com a vontade de Deus, tenhamos harmonia e paz. Estimamos em todos os momentos manifestar cada vez mais os sintomas de harmonia e de paz, revelando a cada dia nos tornar uma pessoa melhor. Agradecemos imensamente a Deus, ao Senhor Jesus e aos bons espíritos que nos instruem e nos orientam na caminhada de nossa vida, formando um bom destino para si e para todos. Agradecemos imensamente. Assim seja. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que você pode adquirir juntamente com todos os demais que já estudamos e que utilizamos em nossos estudos, bem como os pedidos de oração que você pode solicitar para a solução de muitos dos problemas e o agendamento da orientação espiritual, se você necessitar de alguma palavra, um aconselhamento, uma tomada de decisão, você pode agendar através desse site. Agradeço imensamente sua atenção, Deus abençoe.